Oi pessoal, como é que vocês estão? Hoje o Papo do Sofá tá super legal. A gente vai falar sobre cultura, sobre o conceito de belo e sobre os cabelos femininos, a importância que o cabelo tem pra mulher. Então, roda a vinheta. Parou pra pensar sobre a sua relação com o seu cabelo? Acho que nós mulheres, em algum momento da vida, a gente já parou pra pensar sobre essa temática. A gente é super conectada com o nosso cabelo. Ele define muito o nosso humor, se a gente tá se sentindo bonita, se a gente não tá se sentindo bonita, se a gente tá confiante, se a gente tá insegura. Enfim, ele tem essa ligação direta com a autoestima. O nosso cabelo, ele existe por uma razão biológica, que é a proteção. Mas para além disso, o ser humano logo criou ali uma função também cultural e social para ele. Acho que de praticamente todas as culturas, o cabelo é um ponto muito importante, seja a falta de cabelo, né? Assim, as pessoas terem o cabelo bem curtinho, rapado e tal, ou ter cabelos bem longos, assim, tipo, o mais longo possível em algumas culturas. Então, dependendo da cultura que a gente tá falando, o cabelo vai ser totalmente diferente e vai demarcar, né? Só de olhar você vai falar, pô, essa pessoa possivelmente, né, provavelmente, com quase toda certeza, pertence à cultura X. Ele entra, né, então, dentro do que cada cultura considera como belo. Ele é estético, né, ele é aquela coisa assim, para olhar e pensar, nossa, que bonito, né, nossa, como enquadra ali toda a pessoa, né? Mas ele vai para além disso, né? Para além da estética. Ele também é símbolo de identidade, tanto da identidade pessoal como da identidade de um grupo, e ele também é uma herança cultural. Os cabelos comunicam identidade, ancestralidade, posição social, status, espiritualidade, ritos de passagem, aceitação, enfim, comunica muita coisa, mais do que a gente acha que comunica. E aí, como eu disse, quando se pensa em cabelo, se pensa em estética. Quando se pensa em estética, se pensa em beleza, se pensa no belo. E o belo é algo que varia de acordo com a cultura e com a época. Assim como a cultura, ele é mutável. E é complicado pra gente afirmar, assim, que existe um belo universal, especialmente hoje em dia, porque, assim, ele varia de tempos em tempos, de cultura pra cultura, de lugar pra lugar. E aí tem uma citação que eu gosto bastante, que eu vou ler pra vocês. De todas as características físicas da aparência, a estética do cabelo é uma das poucas controláveis e modificáveis ao longo do tempo. Na construção da aparência, os cuidados com o cabelo representam uma grande parte dos rituais de preparação de si, além da possibilidade de mudar a forma do cabelo a cada 2 ou 3 meses, porque ele cresce, né? E aí a gente vai pro tópico de cultura. Bom, o que é cultura? Minha intenção aqui não é dar uma super aula, nem nada assim, tornar uma coisa chata, mas eu vou deixar aqui alguns conceitinhos pra vocês, de alguns autores que eu gosto. Vamos começar resumindo e depois a gente vai esmiuçando ali o que é cultura, né? Então, resumidamente, é o conjunto de conhecimentos, crenças, valores, costumes, leis e práticas que é compartilhado por um grupo social ao longo do tempo e passa de pessoa para pessoa. Então, a cultura, ela molda os comportamentos para mantê-los dentro de uma conformidade, mas ela também dá uma certa abertura para o novo. É um pouco contraditório, né? É um flerte entre o seguro e o caos. Segundo Eagleton, a cultura é considerada uma das palavras mais complexas da nossa língua. Ele diz assim que cultura deriva do trabalho, agricultura, colheita, cultivo. Uma coisa assim bem enraizada, bem literal, bem prática, bem manual, bem palpável. E com o tempo, esse conceito foi se transferindo para questões de espírito, crenças, valores, enfim. E o termo cultura, então, para ele, mistura o natural com o artificial. Uma troca entre o que a gente faz para o mundo e o que o mundo faz pra gente. E aí Bauman diz assim: para resumir, a cultura como tende a ser vista agora é tanto um agente da desordem quanto um instrumento da ordem. A gente falou isso logo menos, né? Um fator tanto de envelhecimento e obsolência quanto de temporalidade. Então, repetindo aqui, a cultura não é rígida. É justamente por causa disso que ela permanece sendo um conceito ainda vivo e sempre atual. O Stuart Hall, que é um pensador, assim, o meu favorito, eu amo o Stuart Hall, ele fala assim que os seres humanos, eles buscam interpretar tudo. Eles são questionadores por natureza. Nós buscamos sentido nas coisas e nas nossas próprias ações. Então, uma ação simples como acenar para dar tchau para alguém é significativa tanto para quem tá fazendo quanto para quem tá
vendo aquela ação acontecer. Não pela importância da ação isoladamente, né? O tchau. Mas porque essa ação gera significado, o adeus. E esse significado organiza as maneiras de comportamento dos seres humanos que fazem parte desse grupo social de uma mesma sociedade. Então nos permite interpretar as ações dos outros e, consequentemente, o mundo em que estamos inseridos. Eu acho que um exemplo muito claro disso é que, por exemplo, você tem as facções aqui no Brasil, né? Que tem na Bahia, tem no Rio de Janeiro, enfim. E eles têm símbolos com as mãos. Que você, se você fizer, você tá declarando que você faz parte de alguma facção. E dependendo do lugar que você tá, se você fizer, você morre. E às vezes, você, tipo, uma pessoa que não faz parte dessa cultura das facções, que não entende e tal, está lá na Bahia e faz um símbolo que não pode ser feito naquele local e acaba, sei lá, levando um tiro, sendo ameaçado, alguma coisa assim. Por quê? Porque o símbolo faz parte de uma cultura, porque ele tem um significado para aquela cultura, que é a cultura das facções, né, da facção especificamente, e você faz parte de uma outra cultura que não está que não está inserida naquela cultura da facção, e para você aquele símbolo tem um outro significado. A mesma coisa pode ter significados diferentes dependendo da cultura que está inserida. Enfim, todos esses sistemas de códigos de significação, quando em conjunto, formam a cultura. E aí tem uma outra citação que eu gosto, que é: o que isso sugere é que cada instituição ou atividade social gera e requer seu próprio universo distinto de significados e práticas, sua própria cultura. Então, assim, como eu falei pra vocês, existem várias culturas no mundo ao mesmo tempo coexistindo. Então, em um país existem muitas culturas, em um estado existem muitas culturas, em uma cidade existem muitas culturas, em um bairro existem muitas culturas, em uma rua podem existir muitas culturas, em um mesmo prédio podem existir diferentes culturas. Então, assim, é um conceito muito amplo, é uma coisa muito difícil de definir, de entender, enfim. A cultura, de qualquer forma, ela molda quem a gente é. É reguladora de práticas sociais. Quando a gente está inserido dentro de uma cultura, no geral, a gente vai tentar agir de acordo com o que aquela cultura determina. Senão, você não estaria inserido naquela cultura, né? Então, ela dá forma, direção e propósito para as práticas sociais. E aí, como a gente falou antes, o belo é variável. E a estética dos cabelos entra dentro desse conceito de belo. Pra mim, a gente vive um momento de transição. Por muito tempo, os cabelos lisos, longos e loiros foram um grande padrão social, ou seja, o que era considerado belo. Eu percebo que, assim como na moda, as tendências vêm abalando a visão do que é considerado belo, porque as tendências trazem muitas estéticas diferentes em um curto espaço de tempo. E aí, o que eu percebo é que o que é belo fica instável e confuso. Mas veja bem, a tendência não é o que é padrão, certo? Só que a tendência influencia o padrão, né? Ela interfere na visão final do que é belo. Porque, como a gente conversou, o belo pode mudar, né? O que é considerado belo ao longo do tempo. E aí, antes, as tendências elas eram mais lentas e eu sinto que elas afetavam mais profundamente a sociedade, né? Ela criava uma onda daquela estética, daquela tendência. Só que hoje a gente tem 2, 3 tendências por semana, né? Para não dizer mais. É tudo muito rápido, é tudo muito efêmero e é tudo pouco profundo. E nos últimos anos houve um forte movimento de incentivo ao uso natural dos cabelos, em que as mulheres passaram a assumir suas ondas, seus cachos, e em alguns casos até simular ondas e cachos, uma coisa que já acontecia, mas que agora acontece com mais frequência, e isso tornou o cabelo um símbolo de empoderamento. Então, assim, se tornou comum mulheres usarem seus cabelos cada vez mais curtos e até raparem o cabelo por livre e espontânea vontade. E quanto às cores, eu sinto que o loiro não é mais lá o grande alvo das mulheres. Por exemplo, o cabelo da vez de 2026 é o cabelo rosa. Claro, é uma tendência, não o que é considerado belo. Mas isso acaba abalando as estruturas ali do belo, como a gente falou. Então, assim, não tô dizendo que o belo foi alterado para o seu oposto. Pelos curtos, castanhos e crespos. Mas eu tô percebendo ali uma rachadura no que a gente entende como belo na nossa sociedade, que por muitos anos e anos e anos se manteve. Eu sinto que o belo, mais do que nunca, se tornou muito subjetivo. E o cabelo, ele é marcante para a construção da sua identidade, né? O cabelo sempre foi um elemento muito marcante e importante para a construção da identidade de cada pessoa. Só que para as mulheres isso tem peso 2. Tipo assim, você consegue se imaginar sem o seu cabelo? Uma coisa que não tem nada a ver com você? Não, porque isso constrói quem você é, isso faz parte de quem você é, né? O cabelo que você tem hoje, assumiu hoje,
ele diz muito sobre você, como a gente falou lá no início. Corte, cor, textura, comprimento, solto com algum penteado, estilo messy girl, estilo clean girl. Cada um desses elementos pode transmitir uma mensagem e a personalidade da pessoa que o tem ali. Pois é, o cabelo influencia diretamente no nosso humor, na nossa autoestima. No artigo, a Clara Fagundes faz uma observação interessante que eu vou trazer para vocês. Desde a mitologia, passando pela Bíblia e outras histórias, o cabelo aparece como uma representação concreta de coisas intangíveis. Aí ela traz exemplos muito interessantes. A força de Sansão, o poder de Medusa, a delicadeza de Rapunzel, a decisão de renunciar ao próprio cabelo de Mulan ou dos monges franciscanos. Então assim, desde criança a gente recebe exemplos de como o cabelo é algo importante para o ser humano. E aí eu vou voltar aqui ao conceito de cultura e falar que o cabelo entra dentro do que uma cultura abraça, né? Ele faz parte da cultura. Isso porque muitas vezes eles representam tradições, representam crenças, representam valores, costumes de uma comunidade. Então, desde as tranças africanas até os cabelos longos e lisos típicos de algumas culturas asiáticas, cada tipo de cabelo carrega um significado que vai além da estética, conectando as pessoas às suas raízes e à sua herança cultural. A evolução da moda e das tendências também influenciou a percepção da beleza capilar. Desde os cortes curtos e ousados dos anos 20, passando pelos cabelos volumosos dos anos 80, até a atual valorização da naturalidade. O cabelo acompanha transformações sociais e individuais. Então assim, as mulheres, elas tomaram conhecimento desse fator, né, de importância do cabelo. Ao longo dos anos, elas ganharam independência, elas ganharam liberdade de serem quem elas querem ser, né, de fazerem o que elas querem fazer. E aí a gente passa, né, enquanto mulher, a investir nesse uso do cabelo para transparecer aquilo que a gente quer ser ou parecer, ou vir a ser, enfim, é uma forma de expressão realmente, né? A gente transmite a nossa visão de mundo a partir do nosso cabelo. E aí aqui entra aquele negócio que a gente comentou antes, que é o cabelo, o padrão estético deixou de ser 100% o almejado. Ele nunca é 100% o almejado, mas ele tem uma porcentagem muito grande. E eu sinto que hoje essa porcentagem não existe mais, essa porcentagem gigantesca. Diferente começa a surgir muito mais forte. Então, cabelos longos, cabelos médios, cabelos curtos, cabelos super curtos, cabelos em camadas, cabelos retos, cabelos lisos, cabelos crespos, cabelos cacheados, cabelos ondulados, cabelos armados, cabelos baixos, cabelos naturais, cabelos com química, alisados, cabelos coloridos, cor natural, enfim. Todos são válidos e cada um transmite uma mensagem diferente. O cabelo é uma ferramenta poderosa de autoexpressão e criatividade. As mulheres utilizam cortes, cores e penteados para comunicar a sua personalidade, humor e estilo de vida. Pode ser um reflexo do momento que estão a viver, seja uma fase mais ousada e vibrante ou uma fase mais clássica e serena. O cabelo é também um espaço de experimentação, onde cada mudança representa uma nova oportunidade de cada um se redescobrir. Então assim, virou até aquela piadinha na internet, vocês já viram? Quando uma mulher termina o relacionamento e ela vai lá e corta o cabelo, daí as pessoas falam assim, ih, essa daí, ó, não tem mais volta, terminou de vez, o negócio mudou, virou a página, já deu. Tem ainda o grupo de mulheres super ousadas que cortam o cabelo no dia do casamento, tipo, entre as duas cerimônias, a cerimônia religiosa e a festa, né? Tipo, tem mulheres que cortam o cabelo ali no meio, então elas casam com um cabelo grande e chegam na festa de cabelinho curto, assim. Que é literalmente isso, uma mudança de fase. Elas estão transmitindo ali que elas realmente entraram num novo momento da vida delas. E aí, já viu algum desses casos? São rituais, é expressão. Agora falando sobre mim. Eu cresci com o cabelo bem liso, bem denso, assim, longo, até mais ou menos a minha pré-adolescência. A partir daí eu comecei a explorar tudo que o cabelo poderia fazer por mim. Então, eu cortei de todas as formas que você imaginar, eu pintei de várias cores. Eu já tive cabelo castanho, já tive cabelo preto, já tive cabelo ruivo alaranjado, cabelo ruivo avermelhado, já tive mechas azuis, já fiz californianas. Nossa, e ficou horroroso. Já tive cabelo longo e reto, já tive cabelo em camadas, já tive cabelo Chanel de bico, já tive cabelo assim no ombro, já tive cabelo pixie, Joãozinho, já tive cabelo rapado, já tive cabelo de todos os jeitos que você imaginar. E eu amo cada um deles, porque todos foram muito importantes para a fase que eu estava vivendo. Todos eles transmitiam muito bem aquilo que eu precisava transmitir.
mesmo que eles tenham ficado muito feios, que eles não sigam o conceito de belo aí de forma nenhuma, eles eram quem eu era naquele momento. E aí, 2 anos atrás, eu rapei meu cabelo pela última vez. E aí, na hora que eu tava rapando, eu pensei, essa é a última vez que eu vou rapar meu cabelo, tipo, não na vida, né, mas assim, eu vou deixar ele crescer. Eu queria viver essa experiência de ter o cabelo bem longo de novo, assim, sem ser na infância. E eu sabia que não ia ser fácil, porque assim, cabelo cresce, né, gente? Mas ele demora, não é como se ele crescesse do dia pra noite. E aí, nesse caso, demoraram 2 anos pra ele chegar nesse comprimento que vocês estão vendo hoje. E ele mudou muito depois que eu rapei, né? Assim, me redescobrindo junto com o meu cabelo, sabe? Ele tá nesse comprimento que eu tô amando, assim, mas eu ainda quero deixar ele crescer mais e mais, mas assim, eu já tô amando esse comprimento. Só que o que acontece? Eu nunca mais cortei ele, então assim, ele só cresceu. Ele tem umas camadas, porque algumas partes do cabelo vão crescendo antes, né, e são mais baixas na cabeça, então ele tem umas camadinhas aqui embaixo. Só que aqui em cima ele tá super reto, sem corte, sem vida, sem nada. E isso tá me incomodando muito. Por isso, hoje eu vou cortar o meu cabelo em camadas. Eu tô muito animada. A ideia inicial é cortar em um shag, que é esse estilo que eu vou deixar aqui. Quem me fez ter muita vontade de cortar foi a Odessa Zion. Não sei se é assim que pronuncia, mas essa atriz, eu acho que ela é uma atriz, tem um cabelo muito lindo. Meu cabelo não é exatamente igual ao dela, mas a minha ideia é ficar mais ou menos assim. Enfim, a ideia é essa, mas vamos ver o que o cabeleireiro vai falar, se ele vai propor uma outra ideia. Eu sou super aberta e não sou muito apegada a nada. É uma nova fase da minha vida. Eu acho que representa um momento mais autoconsciente, em que eu passei por um momento de muitos traumas e que eu tava me sentindo pequena em relação a eles. E aí eu deixei meu cabelo crescer. E ele tá reto, sem vida, tipo, mais ou menos parecido com como eu tava me sentindo. E agora eu tô me sentindo, tipo, cheia de vida, cheia de vontades, de desejos, de sonhos. E aí eu vou dar uma nova vida pro meu cabelo. E aí, como eu disse, o cabelo é um reflexo da nossa personalidade, do nosso momento. E é por isso que eu quero mudar. A partir de hoje vocês vão me ver aqui com um cabelo diferente, né? Vocês vão me ver uma nova Bruna repaginada. E esse foi o vídeo de hoje. Eu amo fazer análises mais aprofundadas, trazer alguns conceitos sociológicos. É uma parte que eu estudo, né? Estudei bastante no mestrado e ainda gosto de estudar, assim, por livre e espontânea vontade. Eu confesso que alguns assuntos são muito queridinhos por mim aqui, acho que dá pra perceber. A identidade, a cultura, que eu poderia ficar falando por eles por horas, assim. Mas eu juro que eu tentei ser sucinta, tá? Enfim, é isso, um beijo e até a próxima com um cabelinho novo.